Acompanhe a partir de agora na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Bom dia, ouvintes da FM Padre Cícero, programa Dicas de Saúde, chegando para você viver melhor. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, e aos domingos a gente fica nesse bate-papo sobre saúde, prevenção de doenças, bons hábitos de vida e sempre com um tema importante. Esse mês de outubro, né, mês das missões, mês missionário, a campanha mais forte de saúde, sem dúvida, a campanha mais forte do ano todo é o Outubro Rosa. Prevenção, conscientização, câncer de mama, muito frequente, infelizmente, mas felizmente, quando se descobre cedo, com alto índice de cura. De cada 10 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Que coisa importante. Por isso que estamos aqui já com os nossos convidados. E eu já vou apresentá-los. O casal querido que já veio aqui várias vezes, não nos deixa na mão. Eu até agradeço a disponibilidade deles. É o Dr. Ricardo Kiduti e doutora Patrícia Kiduti. Conhecidos médicos nessa batalha, nessa luta contra o câncer de mama. O Dr. Ricardo Kiduti é médico mastologista. Ele é do Instituto de Mama do Cariri, mastologia de Centro de Especialidade do município de Barbalha, mastologista do Hospital São Vicente de Paula e professor da Estácio Domed FMJ. Obrigado, doutor Ricardo, por estar aqui mais uma vez, Outubro Rosa 2024. Prazer é todo meu, Pérez. Mais uma vez, todos os anos, a gente batendo ponto aqui. É maravilhoso poder falar para os ouvintes um pouco sobre o câncer de mama, principalmente esse mês que é dedicado ao diagnóstico precoce, que tem o intuito de reduzir ainda a incidência muito alta de câncer de mama que nós observamos no nosso país. Exatamente, esse mês é um mês de conscientização, mas não é o único mês, né? Todo ano, o ano todo, todos os meses, todas as mulheres e os homens também, 1%, né, do câncer de mama pode ser em homem, todos têm que ter conscientização, têm que procurar, principalmente as mulheres, porque não adianta só aquele autoexame de se palpar, tudo bem, deve fazer isso sim, mas deve procurar os profissionais de saúde, sua ginecologista e, quando encontra alguma coisa alterada, sua mastologista. Está aqui também a doutora Patrícia Kiduti, médica conhecida, radiologista, muitos anos prestando serviço na região do Cariri, radiologista do Instituto de Mama do Cariri, radiologista do Hospital São Vicente. Bom dia, doutora Patrícia. Bom dia, Péricles.
O prazer é nosso de estar aqui mais uma vez, colaborando, né, com esse programa Dicas de Saúde, tão importante para a nossa região, e esclarecendo, né, algumas dúvidas sobre essa doença tão temida, que é o câncer de mama, e que é o responsável, né, por um grande índice de mortalidade das nossas mulheres. Então, é um prazer, é sempre maravilhoso, assim, e parabenizo muito a você por ter esse programa e, num domingo de manhã, né, ajudar tanta população do nosso Cariri. Muito bem, é um prazer, doutora Patrícia. Eu gosto disso aqui, gosto mesmo, me acostumei. No dia que eu estou viajando, por exemplo, né, eu sinto falta. Às vezes eu deixo o programa gravado e fico onde eu estiver, seja qual for a cidade que eu estiver, eu fico naquele momento ouvindo. Eu fico só aguardando o convite. Eu digo, vai chegando em outubro, eu digo, já a Pérez vai dar aquela ligadinha. Né? Isso, vocês são cadeiras cativas aqui, sem dúvida. Pioneirismo, né? Depois do Dr. Walter, nosso saudoso Dr. Walter, né, que veio fazer as primeiras cirurgias de mama aqui no Cariri, antes todo médico enviava para Fortaleza, Recife, né? Aí o Dr. Walter fez algumas cirurgias e, infelizmente, partiu, nos deixou. Aí veio vocês, né? Dr. Ricardo, mastologista, doutora Patrícia, radiologista, e com esse exame tão importante que é a mamografia. Por falar nisso, Péricles, nós fizemos uma homenagem ao Dr. Walter por ocasião da última jornada cearense de mastologia, que foi realizada aqui no Juazeiro, né? Isso. E fizemos homenagem a ele em vida, né? E foi muito emocionante, né? E assim, a família presente, foi um momento assim muito importante assim, para todos terem o conhecimento da importância de Walter aqui na nossa região, na introdução das práticas da mastologia, né? Ainda no começo. E aí, assim, eu fiquei muito feliz por nós podermos proporcionar essa homenagem em vida, né? Foi muito bacana. Isso é muito importante, né? A história da medicina. Quando eu estou dando aula lá nas faculdades, eu falo um pouco sobre a história da medicina. Alguns alunos ficam entusiasmados, outros ficam assim com a cara de dizer, besteira. Esse velho aqui veio falar sobre essas coisas que não tem nada a ver, não cai nem na prova. Mas eu acho interessante. Uma vez eu estava falando da origem da palavra icterícia. E eles assim, estranhando. Aí o nosso colega, doutor Henrique Vascular, ele ia passando e disse, isso é interessante, eu posso ouvir também. Eu disse, claro. Aí você está aqui, lá no Hospital São Vicente. A icterícia vem de um pássaro grego chamado Icterus, que é um pássaro amarelo. Só que interessante dessa história é que esse pássaro tem no Brasil. Tem no Brasil. E no Brasil o nome dele é verdelhão. Lá é Icterus, que quer dizer amarelo, porque ele é amarelo esverdeado. E lá eles acham que ele é um pouquinho mais amarelo que verde. O do Brasil, que é a mesma linhagem, né, mas não é exatamente igual, é um pouco mais verde que amarelo. Então o nome dele no Brasil é verdelhão. E ele é quem dá essa icterícia, né, essa cor amarela, esse pigmento que a gente tem, que é da destruição das hemácias, é que dá cor à nossa urina, às nossas fezes. Né? Quer dizer, é uma coisa muito importante. Aí eu gosto dessas coisas. Aí o Dr. Walter, meu Deus do céu, eu lembro como fosse hoje. Eu, criança, meu pai me levava para Dr. Mozart, pai do Dr. Walter. Exato. Médico do Padre Cícero, veja como eu sou velho. O meu médico também era médico do Padre Cícero. E o Dr. Walter chegando jovem, jovem no Juazeiro. E eu ficava olhando, porque o consultório dele era vizinho, a minha residência, né, onde moravam meus pais, e hoje é o meu consultório, e eu ficava olhando ele chegando, entrando, eu achava aquilo legal, aquilo me inspirou, vontade de ser médico, né? Vendo a rotina do Dr. Walter. Hoje nós tínhamos um terreno no pé da serra que pertencia a Dr. Mozart, o pai do Mozart, né? Da turma toda, da né? Família toda, da família. Dentistas, médicos, outros não são da área de saúde, né? É verdade. Pois é, muito bom. Então, câncer de mama. Doutor Ricardo, essa frequência absurda, né? 10 mulheres, uma pode ter câncer de mama, não é nem só um nódulozinho, porque um nódulozinho eu acho que todas têm depois de uma certa idade. É o câncer mesmo. Mas o que tem de novo sobre tanto diagnóstico precoce quanto tratamento?
evoluiu ou continua sendo muito limitado o diagnóstico precoce, porque é uma coisa assintomática, a mulher nem sabe que está com problema, né? Não sente nada. Como é que está nesses congressos que vocês fazem? Daqui a pouco você vai falar o daqui, né? Do Cariri. Isso. Mas tem alguma novidade? Tem algo que evoluiu ou continua como há 10 anos, 20 anos atrás? As medidas terapêuticas para o câncer de mama têm evoluído muito, né? Muito mesmo, principalmente na oncologia clínica. Mas é interessante, com tantos avanços, e nós ainda batemos na mesma tecla do diagnóstico precoce. Pra você ter ideia, a Organização Mundial de Saúde preconiza que pelo menos 70% das mulheres entre 50 e 69 anos faça sua mamografia. Então, no Brasil, isso não chega a em torno de 20%, né, dessas pacientes que têm essa cobertura. E no Ceará, menos de 15%. Então, nós estamos muito além, muito aquém do necessário para que se faça um diagnóstico precoce, que é a chave da cura do câncer de mama. E nós sabemos que com o diagnóstico precoce, um diagnóstico na fase inicial, nós possamos ter até 95% de chance de cura total. Então, por mais que tenhamos tratamentos evoluídos, mas a chave se passa ainda pelo diagnóstico precoce. E eu fico aqui, assim, sempre comento até com meus alunos, que nós fazemos essas campanhas de divulgação aqui na rádio. Próxima semana eu vou dar uma palestra da Câmara de Vereadores daqui do Juazeiro. Então a gente está sempre disposto em rádios, em escolas. E o que nós observamos é que as taxas ainda continuam baixas, né? E eu recomendo que haja uma reprodução dessas nossas falas, né? As ouvintes que estão nos escutando, e que repasse para suas vizinhas, para suas amigas, da importância de realizar o seu exame mamográfico a partir dos 40 anos, de maneira geral, para que nós possamos ter um diagnóstico precoce e podemos tratar com chances de curas realmente reais, né? Que a paciente realmente possa alcançar a sua cura total. Mas tratamentos tem, né? Realmente nós observamos o arsenal terapêutico, né, de drogas na oncologia clínica é fantástico, né? Então, a sobrevida tem aumentado bastante com essas drogas. Mas o principal, repito, passa pelo diagnóstico precoce, que é nosso intuito, principalmente de estarmos aqui presentes aqui nesse programa Dicas de Saúde. Com certeza, porque se é descoberto cedo, as chances de cura são enormes. Então, a batalha é essa, descobrir cedo, descobrir até antes mesmo, né, de ser câncer, quando se faz um exame de imagem e se dá lesões dessas ditas ainda benignas, né? Mas que há dúvida, né? Porque é um exame de imagem e às vezes é necessário até uma punção. Doutora Patrícia Kiduti, o exame de mamografia é o mais debatido, é o mais falado, tem até uma convenção, uma forma de analisá-lo, BIRADS, que é internacional, né? Não é uma coisa só do Brasil, é do mundo todo. Mas a ultrassonografia tem uma importância enorme, principalmente em mamas mais jovens, não é mesmo? Isso, Péricles. Começando pela mamografia, nós temos 2 segmentos. A mamografia que é feita de rastreio, que a gente chama rastreamento. O que é rastrear? É você pegar uma população que não sente nada e você procura câncer naquelas pessoas que não sentem nada. É daí o que a gente encontra, que chama-se diagnóstico precoce. É você encontrar o tumor antes que ele apareça clinicamente. Existe a mamografia que a gente faz em pacientes que já sentem alguma coisa, né? Que a gente chama para diagnóstico. O ideal é que a gente faça a mamografia de rastreio, né? Nas assintomáticas, uma vez ao ano, a partir de 40 anos, para você pegar tumores pequenos. E ultrassom? Tem muita gente que diz assim, não quero fazer mamografia porque dói, aperta. Posso fazer só ultrassom? O ultrassom, ele é um complemento à mamografia em mulheres acima de 40 anos. Hoje, o ano passado, 2023, saiu as novas diretrizes do rastreamento mamográfico e o ultrassom já está incluído em avaliação das mamas densas. O que é mama densa? É assim, quando a mulher fica mocinha, ela desenvolve o tecido glandular na mama. Aquele tecido foi desenvolvido para amamentar. A natureza é sábia e diz assim, depois de 35, 40 anos, você não vai mais amamentar, então eu vou transformar em gordura.
Então, a mama vai envelhecendo e vai transformando em tecido gorduroso. A mama densa é aquela que tem muito tecido da glândula mamária. E esse tecido, na mamografia, ele às vezes dificulta um pouco você visualizar nódulos. Então, você faz ultrassom para você complementar e você visualizar aquelas áreas que a mamografia ficou, vamos dizer assim, ineficiente, vamos dizer. E o ultrassom também indicado em pacientes jovens, né? Principalmente abaixo de 40 anos. Em pacientes que estejam gestantes, em pacientes que estejam com a mama, por exemplo, com abscesso mamário inflamado, paciente que teve trauma agudo na mama, você faz ultrassom de mama. Mas o que a gente tem que bater na tecla é a idade de 40 anos, que hoje está estabelecido. Mamografia anual a partir de 40 anos. Ultrassom como método complementar à mamografia. Então, se o paciente chega com 40 anos e diz, eu só quero fazer ultrassom, não faz. Tem que fazer a mamografia primeiro. Isso é uma coisa que a gente tem que ir conscientizando as mulheres. E hoje, assim, a mamografia é um exame que já está provado cientificamente, que ela descobre o câncer de mama na sua fase inicial e já está provado, assim, que é um exame seguro. É um exame que a paciente faz num equipamento que é dedicado a isso, que tem todo um controle em relação à radiação, à qualidade do exame, enfim. Então, assim, como você perguntou, o ultrassom é um método complementar à mamografia em pacientes a partir de 40 anos. E abaixo de 40 anos pode ser o primeiro exame, realmente. Muito bem. Aí vamos imaginar, uma pessoa jovem, ainda não esse de 40 anos, que realmente tem que fazer a mamografia, mas uma pessoa mais jovem. Mas também, vamos botar todo mundo, qualquer idade. Faz uma ultrassom ou faz uma mamografia, ou faz os dois, né, que é mais indicado ainda, acima de 40 anos. Aí vem essa classificação chamada BIRADS. Essa classificação, BIRADS 1, 2, 3, 4, 5, é que decide se faz a punção, a biópsia ou não, ou é um conjunto de clínica e de casos na família, etc. Ele tem o poder de decidir o que fazer ou tem que juntar com outras informações? Não, ele tem o poder de decidir o que fazer. O BIRADS é uma classificação do Colégio Americano de Radiologia. Porque, assim, antigamente, todo mundo descrevia as lesões, não tinha uma padronização. Sim. Cada um descrevia a sua forma. E, muitas vezes, o médico que recebia, ele não tinha um norte do que se fazer. Então, o Colégio Americano desenvolveu esse programa, que é o BIRADS, e que ele tem uma classificação. Depois disso, outras especialidades também já aderiram, né? Tem o TIRADS, tem o LRADS, tem o ORADS para ovário. Então, várias especialidades já tem. Mas o BIRADS foi realmente o primeiro. E ele tem uma descrição que vai de 0 até 6. As pacientes pensam que você vai evoluindo na numeração. Não é isso. Cada lesão que a paciente tem, cada descrição, ela cai numa classificação desses números. E o BIRADS, a partir do 4, o BIRADS 4 e 5 são as lesões suspeitas. Então, o médico que recebe uma mamografia e vê essa classificação, automaticamente, ela já diz o que é que se tem que fazer. Um exemplo, o BIRADS 0 é aquela mama que é densa e precisa de mais exames para ajudar. É um exemplo de mama densa. Ou então, uma paciente que apareceu com um nódulo que você não dá para descrever 100%, precisa de fazer um ultrassom ou fazer uma ressonância. O BIRADS 1 é a mama que não tem achado. Vamos dizer, a mama normal. O BIRADS 2 são achados que são benignos. Então, a calcificação benigna, uma calcificação de vaso, um nevus, um sinalzinho que aparece na mama e apareceu na mamografia. Então, são lesões que você pode dizer 100% que elas são benignas. O 3 são lesões que, vamos dizer, elas precisam de acompanhamento. Você pode biopsiar ou você pode acompanhar em 6 meses. O 4 e o 5 são lesões suspeitas, que têm que ser investigadas. E o BIRADS 6 é aquela paciente que já tem um diagnóstico de câncer, mas está fazendo aquele exame ou como controle depois de quimioterapia, ou então porque ela já foi biopsiada, não fez ainda a mamografia
e está fazendo, mas já tem um diagnóstico de câncer. Então, é basicamente isso, e isso foi bom porque tanto faz você estar aqui no Japão, na França, nos Estados Unidos, de acordo com a classificação, o médico que recebe já sabe o que vai fazer. Então, realmente, o BIRADS, ele norteia, né, a condução da paciente. Muito Agora, bem. é interessante que, como você falou, da história clínica da paciente, os achados, eles, associados ao BIRADS, por exemplo, um BIRADS 3, mas se essa paciente tem um histórico familiar forte de câncer de mama, então nós somos muito mais, indicamos com mais propriedade a biópsia, né? Mais a cuidado investigação, do que o segmento. Então, às vezes, a história clínica tende a nortear um pouco na conduta do BIRADS, né? Como cirurgião, né? Então, você pegar um paciente, mãe de câncer de mama, irmã de câncer de mama, e ela tem uma lesão BIRADS 3, com certeza eu vou investigar. Vou fazer uma core-biópsia, uma biópsia de fragmento, e para a gente ficar com 100% de certeza que a lesão é benigna, né? Sei. Se o BIRADS dá, por exemplo, 3, né? Aí já tem uma indicação, né, de você investigar, né? Não, o acompanhamento. O BIRADS 3 pode ser segmento ou investigação. O 4 é que faz a punção. O 4 obrigatoriamente você tem que investigar. Pois bem, aí no 4 faz a punção, aí não dá câncer, graças a Deus, mas dá aquelas lesões, né, que em algumas outras partes do corpo a gente considera pré-câncer, que é adenoma, que é adenoma fibrótica, aquelas lesões que são carcinogênese, né? Não é câncer ainda, mas pode ser. Aí tem indicação de retirar essas lesões, mesmo sem ser câncer? Nas lesões precursoras, com algum grau de atipia, um papiloma também. Então, são lesões que, por exemplo, um papiloma, que é uma lesão a princípio benigno, ele precisa ser extirpado, porque você tem uma possibilidade de ter o carcinoma papilífero, né, incipiente no local. Então, essas lesões, elas merecem serem retiradas, né? As lesões, mas não fibroadenoma, né? O fibroadenoma é benigno. Mesmo tendo esse nome adenoma que assusta todo mundo, né? Tem o adenoma de lactação, que é pequeno. Porque lá no intestino o adenoma é um pré-câncer, né? E no estômago o adenoma é um pré-câncer. Em todo canto o adenoma é um pré-câncer, mas vocês ainda tem só o segmento, né? O segmento. Então, vai depender do tipo, se tiver alguma atipia, né? E depende do formato, da morfologia, como está essa lesão, ela aparece na mamografia, no ultrassom, então a gente fica mais em abordar, né? Mas vai depender realmente, se tem ou não. Com a atipia, realmente você tem que retirar. Então, pessoal, você já sabe o assunto de hoje, né? Outubro Rosa, prevenção, conscientização, combate contra o câncer de mama tão frequente, tão comum, principalmente na mulher. Então você pode participar, 3512-2000, telefone para tirar dúvidas com os nossos convidados, doutor Ricardo e doutora Patrícia Kiduti. Tem a live de Facebook, você vai lá no Facebook, bota FM Padre Cícero 104,5, aí você nos vê, além de nos ouvir, e pode fazer pergunta lá também. Pode também o nosso WhatsApp, não é? Carlos Eduardo, você faz sua pergunta ou por um áudio ou por uma escrita para os nossos convidados. Assunto hoje, câncer de mama. Doutora Patrícia, a senhora falou sobre 40 anos, fazer câncer de mama todo ano. Mas pelo SUS é marcado de 2 em 2 anos. Como é que fica essa história? Parece que o SUS é um pouquinho lento nessas novidades de cada congresso que se faz e que se alerta, e ele leva um tempo para assumir essa modernidade, não é isso? É assim, a recomendação no SUS, né, é que você faça mamografia a partir de 50 anos até 69 anos. Mas, no Brasil, a incidência de câncer de mama abaixo dos 50 anos ainda é alta. Então, se você só faz a partir dos 50, você perde de dar a chance àquela paciente de 40 até 50 anos. Então, ano passado, como eu disse, as 3 sociedades se juntaram, né? A de mastologia, a FEBRASGO e o Colégio Brasileiro de Radiologia, e determinaram as novas diretrizes, pela nova diretriz a partir de 40 anos, anual, justamente por conta dessa incidência abaixo dos 50 anos, que não é baixa para a gente aqui no Brasil. Inclusive, assim, isso já é estabelecido, né? E eu digo muito, medicina não é o que a gente quer,
nós seguimos os estudos. Isso. Né? Então, se os estudos provam que você consegue reduzir a mortalidade em você fazer mamografia anual, descobrindo tumores pequenos, então isso compensa. Você consegue, se você fizer a partir de 40 anos, você consegue reduzir 30%. Então, isso é muito alto, né, para você simplesmente negligenciar. Mas, assim, uma coisa boa, por exemplo, a região do Cariri, ela tem ofertas, sim, de mamografia. E o que a gente precisa, eu acho, bater na tecla, é começar pela atenção básica de saúde. É dali que começa tudo na vida da comunidade, né? São os PSFs. Então, a gente precisa que a enfermeira, que a agente de saúde, que é quem está em contato diretamente com a população, conscientize as mulheres sobre isso, né? E com isso a gente... Porque o grande problema é assim, a gente consegue diagnosticar até uma grande parte, mas você não consegue reduzir que essas mulheres morram de câncer. Então, o que é que a gente precisa? Reduzir a mortalidade, que a gente não consegue. Por quê? Porque a gente pega muito tumor avançado. Infelizmente, né? Vamos para o nosso primeiro bloco de apoio cultural, Carlos Eduardo. Depois a gente volta com mais perguntas para o casal Ricardo e Patrícia Kiduti neste Outubro Rosa 2024. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Humildes vão os missionários. Essas empresas ajudam em nossa missão. É mais que estudo, é salesiano. No Colégio Salesiano, a experiência vai além da sala de aula, buscando a formação integral dos alunos para a vida, formando bons cristãos e honestos cidadãos. Conheça a nossa proposta pedagógica. É mais que estudo, é salesiano. Matrículas abertas. Ligue ou mande mensagem no WhatsApp DDD 88 2101 3775 e agende sua visita. Estude na Uninter Juazeiro do Norte e transforme seu futuro. Graduação à distância com até 70% de desconto nas mensalidades. Faça uma pós-graduação à distância e ganhe outra totalmente grátis. Inscreva-se agora. Uninter Juazeiro do Norte, Rua Padre Cícero 1080 Salesiano. WhatsApp 88 98881 7780. Uninter.com. Em outubro, a diversão toma conta do Arajara Parque. Por aqui, o que não vai faltar são atividades infantis, com muita alegria e altas brincadeiras. Teremos a presença dos personagens favoritos das crianças, com palhaços e recreação infantil. Mas calma, vai ter programação para toda a família. As tardezinhas continuam com os talentos da música local. E para quem quer voltar a ser criança, o futebol de sabão tá no parque gratuitamente. O convite tá feito, então vem pro Arajara Parque curtir o mês das crianças. Quando o assunto é medicina, a experiência do profissional é uma prioridade para você? O Dr. Carlos Vitorino é médico e possui mais de 40 anos de atuação no mercado, com especialidade em neurologia e geriatria. Instagram, @Dr. Carlos Vitorino Neuro. Marque sua consulta pelo telefone 3511-2178 ou pelo WhatsApp 988790108. Dr. Carlos Vitorino, neurologista e geriatra. Você está cansado de pagar contas absurdas de energia? Deseja ter conforto e qualidade de vida? Conheça a Gênesis Solar. Economize e ainda contribua com o meio ambiente. Gerar sua própria energia é bem mais simples e barato do que você imagina. Temos as melhores condições. Financiamos 100% do seu projeto com até 120 dias para pagar a primeira parcela. Equipamentos de qualidade, equipe especializada, melhores e maiores garantias do mercado. Não terceirizamos nenhuma etapa. Visite a loja em Juazeiro
Juazeiro, no estacionamento do Cariri Shopping, ou entre em contato pelo DDD 88 982 17 70 84. Venha você também para Gênesis Solar. Momento Saúde. Oferecimento Instituto de Estomaterapia Doutora Fernanda Silva. Excelência no cuidado em feridas complexas e disfunções no assoalho pélvico. Contato WhatsApp 99953 4039. Ouvinte da Rádio Padre Cícero, não esqueça, prevenção é sempre o melhor remédio. E falando de prevenção do pé diabético, existem 2 cuidados que são decisivos para evitar essa condição: o uso de calçados corretos e o tratamento e prevenção de calos e calosidades. Devido ao acometimento dos nervos causados pelo diabetes, os pés sofrem alterações que levam à deformidade nos dedos, desabamento da cava do pé, rigidez nas articulações e atrofia dos músculos e da gordura dos pés, modificando a marcha e deixando as estruturas ósseas sem proteção. Tudo isso faz com que pontos específicos dos pés passem a sofrer uma pressão maior do que conseguem suportar, levando ao surgimento de calos, que são consideradas lesões pré-ulcerativas, ou seja, se não forem cuidados adequadamente, irão ulcerar e se transformar realmente em feridas. E como agir diante dessa situação? Primeiro ponto, procurar um profissional especializado que trabalhe com podiatria clínica para avaliar e tratar esse pé adequadamente, realizando a retirada de calos, prescrevendo e confeccionando palmilhas, calçados e órteses que irão evitar a pressão nessas áreas, corrigir algumas deformidades e melhorar a funcionalidade desse pé. O que é bastante arriscado diante dessa situação é o paciente cortar esses calos em casa, usar ácidos para removê-los ou improvisar calçados inadequados, que muitas vezes só pioram a situação. Cuide bem de seus pés e evite amputações. Momento Saúde. Oferecimento Instituto de Estomaterapia Doutora Fernanda Silva. Excelência no cuidado em feridas complexas e disfunções no assoalho pélvico. Contato WhatsApp 99953 4039. 104,5. Humildes vão os missionários. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, meio missionário. Nós vamos ficar juntos até próximo das 9 horas. 9 horas a transmissão da missa aqui na Rádio Padre Cícero do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Outubro Rosa, maior campanha médica do Brasil, do mundo. Uma campanha de conscientização, porque não se admite nos dias de hoje, principalmente as mulheres, não fazer exame de rastreio para um câncer tão frequente, tão comum,
que é o câncer de mama. Então, para isso, convidamos o Dr. Ricardo Kiduti e a doutora Patrícia Kiduti. Ele é mastologista, ela é radiologista, para falar do Outubro Rosa. Doutor Ricardo, você falou aqui em off, né? A gente estava no intervalo, que se uma mulher tiver câncer, se duas, se três, uma das três é câncer de mama. Portanto, ele é o mais frequente. Graças a Deus, não é a maior mortalidade, né? No geral, ou mulher, mas talvez se botar só a mulher, talvez seja, né? Entre os cânceres, a maior mortalidade entre cânceres de mulher é o de mama? Não. Ele apenas, de cada 3 casos de câncer de mama na mulher, 1 é no câncer de mama. Então, isso para mostrar a incidência. A incidência, a frequência. Que é muito elevada. Mas de mortalidade... Agora, não, é um dos cânceres que mais possibilidade de cura. Graças a Deus. Principalmente se for um diagnóstico precoce, né? Como nós falamos, né? Então, você pode ter 95% de cura. Então, isso é fantástico. Nós pegamos pacientes, eu pego pacientes que eu operei há 20, 25 anos atrás e estão curadas, estão vivas, né? Então, elas se tornam verdadeiras amigas, né, de vida. Isso. Porque e elas sempre têm um prazer de voltar, e eu mais ainda em vê-las vivas, né, saudáveis, e isso é muito bom, né? Sem dúvida. Pacientes que nós pegamos bem mais jovens e hoje já são avós e falam dos netos, isso nos dá um prazer imenso, a gente poder ter ajudado na sua caminhada, né, e poder tratar e ter curado, né, do seu câncer. Isso é muito bom. Porque entre as inúmeras razões de uma mulher não fazer a prevenção, ela pode ser por falta de conhecimento, falta de informação, por morar um pouco longe, morar em zona rural, etc. Mas entre algumas a gente vê dizendo que a pessoa tem medo do diagnóstico, como se o diagnóstico, se não descobrir, ele não está na pessoa. Se ele descobre é porque está ali, né? Já está com o câncer. Então, tem mulheres que têm medo. Mas você está nos dizendo que o índice de cura, quando o diagnóstico é precoce, é muito alto, né? Muito alto. E assim, no princípio, quando eu vim morar aqui no Cariri, o questionamento do câncer não ter sido diagnosticado era a falta de mamógrafos na região, né? Era a falta de serviços que prestassem assistência a essa mulher. E hoje não é a realidade. Hoje nós temos muitos serviços que fazem esse atendimento, né? Então, há mamografias disponíveis em vários centros aqui da região, disponíveis pelo SUS, né? As policlínicas estão aí para mostrar isso. E o que nós observamos é uma subutilização desses serviços, né? Então, nós gostaríamos muito que as mulheres procurassem esses serviços para poder fazer o seu diagnóstico. A Policlínica de Barbalha, a Policlínica do Crato, isso, né? As policlínicas e outras, no Ceará, de uma maneira geral, tem outras policlínicas, né? Em outros municípios. Então, isso não é mais uma desculpa, né, para paciente que não tem condições financeiras dizer que não faz sua mamografia. Hoje há disponibilidade de mamógrafos, né, em todo o estado, e que as mulheres possam fazer seu diagnóstico. Agora, como o Patrícia está falando, tem que ter a conscientização, né? E essa conscientização tem que ser até a partir da assistência primária, né? Não só dos médicos, das enfermeiras e do pessoal que tem o contato direto com esse paciente, né? Na assistência primária. Que é daí que vem essa conscientização e que vai levar essa paciente a procurar um serviço. Realmente, o câncer de mama ele necessita dessa investigação, né? Então, se a paciente não for procurar o serviço, ela não vai ter o seu diagnóstico precoce, o seu diagnóstico no estádio inicial, né? Então, com as chances de cura, nós observamos nesses tumores pequenos. Se tem os mamógrafos disponíveis, doutora Patrícia, tem também os aparelhos de ultrassonografia disponíveis na rede pública? Tem, Péricles. Inclusive, assim, não só as policlínicas, mas Barbalha, o Hospital São Vicente de Paulo e o Hospital Santo Antônio também realizam mamografia pelo SUS, né? Elas são agendadas na atenção básica, né? Pelas enfermeiras e são agendadas nesses serviços também. São distribuídas, né? Entre esses serviços, além das policlínicas. E nos serviços também tem ultrassonografia, tanto nas policlínicas quanto nos hospitais. Agora, uma coisa que a gente também bate muito na tecla é na qualidade do exame da mamografia. Porque é um exame que tem que ser de excelência. Claro. Não só na qualidade do próprio exame, mas do laudo também. Porque não adianta você fazer uma mamografia que não seja excelente. Porque tem todo um controle
de qualidade em tudo, na execução do exame, no posicionamento do exame, porque a mama, eu digo muito assim, cada mulher tem uma mama diferente, então é um órgão difícil, até de você estudar do ponto de vista do ultrassom, todo mundo tem uma mama diferente, eu digo, todo mundo tem um fígado, um rim, um pâncreas, que é basicamente assim, um padrão, né? Mas a mama não, a mama é muito diferente, então depende da idade, depende se usa ou não terapia de reposição hormonal, depende se já fez cirurgia ou não na mama. Então, é um exame assim que você tem que individualizar. Cada paciente é uma diferente da outra. Então, assim, é um exame, a mamografia, que você tem que fazer dentro de todos os padrões, de você saber posicionar, porque tem lesão que está encostada lá atrás no músculo. Se você não puxar a mama e fizer bem feito, você vai perder aquele exame, vai sair normal e a pessoa tem um exame, tem um nódulo que é suspeito e que não apareceu, né? Então, tem que ter um laudo bem feito, tem que ter um processamento da imagem, né? Muito bem feito. Hoje já melhorou muito com a questão dos aparelhos digitais, né? Que é como toda tecnologia, né? Ajudou muito a gente e melhorou muito a qualidade da imagem para você dar um bom diagnóstico. Porque, assim, o X da questão é você achar a lesão pequena. Esse ano mesmo, assim, foi um ano que eu fiquei muito gratificada com a minha profissão, porque pacientes minhas que eu já acompanhava há algum tempo, eu encontrei lesões muito pequenas. Lesões, assim, metade de um caroço de arroz. E eu consegui, através daquele diagnóstico, salvar aquela pessoa daquela doença. Sim. Eu tenho uma paciente, a minha paciente há mais de 20 anos, e eu achei uma lesão pequena nela esse ano. Ela disse, doutora Patrícia, daqui da sua sala sai a sentença da nossa vida, mas a sua sentença foi me salvar. E isso é uma coisa que gratifica muito a gente. É isso que a gente precisa. Lesões tão pequenas que, por exemplo, as cirurgias foram também pequenas. E a condução dela, por exemplo, paciente que nem precisou fazer quimioterapia, pelo tipo do tumor e pelo diagnóstico de um tumor tão inicial, entendeu? Então, assim, isso é o que gratifica, é o que a gente gostaria. Eu digo assim, é como se eu tivesse ganho a Mega Sena naquele dia, entendeu? Muito gratificante. É muito gratificante. Coisa boa. Não sei se você ouviu falar, vocês, sobre o Hospital do Amor. Vai ter aqui no Juazeiro. E é sobre, principalmente, câncer de mama, né? O deputado Eduardo Girão conseguiu, junto com a Prefeitura de Juazeiro, essa verba vai ser construído e mais um motivo para ninguém deixar de fazer esses exames para descobrir pequenininho as lesões e curar, não é, doutor Ricardo? Já ouviu falar, não foi? Já ouvi falar, vai ser inicialmente, né, na parte só de diagnóstico, né, de atendimento e diagnóstico. Sim. Do câncer de mama e câncer de colo de útero. São os dois cânceres que vão ser abordados, né? Isso é muito bacana. Quando eu falei isso lá em São Paulo, agora por ocasião da Jornada Paulista, com os colegas lá, eles ficaram surpresos, né? E isso é muito bom para o Cariri, como todo. Vai ser no Juazeiro, mas realmente o Cariri é que vai ser privilegiado com um tipo de serviço desse, que é reconhecido nacionalmente, né? O Hospital do Amor, lá em Barretos, hoje é uma referência em câncer de mama, em cirurgia reconstrutiva, né? Então, ele vir aqui para o Nordeste, para o Cariri, isso só nos enche de orgulho. E que é mais como eu disse, não vai faltar oportunidade das nossas pacientes de diagnosticar o seu câncer de mama precoce. Né? Que bom, né? Um ganho a mais para a região. Mas, doutora Patrícia, se o exame dá o BIRADS 4, né? O BIRADS 5, vai ter que fazer punção, vai ter que fazer biópsia, exame histopatológico. E aí, a biópsia e o exame histopatológico que já vai mexer com outro tipo de profissional, médico, patologista, tem na rede pública aqui no Cariri? Tem sim, Péricles. A policlínica faz, né, pelo SUS. As pacientes têm muito medo quando fala punção, né? Já acha que vai doer, que vai cortar. Mas, assim, as punções, antigamente, nós que já temos um bom tempo, né, na estrada, toda lesão de mama ia para cirurgia. Né? E com o advento das punções, o que são as punções? São você conseguir biopsiar aquelas lesões pequenininhas sem precisar levar a paciente imediatamente para a cirurgia. Os procedimentos hoje são guiados, né? Podem ser guiados pela mamografia e pelo ultrassom, e você consegue tirar um pedacinho daquela lesão,
mandar para biópsia, descobrir o que é a lesão. Se precisar, opera. E se for lesão, seja 100% benigna, você pode ficar em acompanhamento. Agora, pela rede pública, você só consegue fazer punção através do ultrassom, aqui no Cariri. Realmente, punção guiada por mamografia é só serviço privado, porque precisa de equipamentos, assim, que são mais, vamos dizer, mais caros, mais investimentos, né? Profissionais que sejam habilitados nisso. Realmente, isso é difícil, não só no Cariri, mas em todos os lugares, praticamente, né? Mas faz, sim, punção. E uma coisa que a gente tem que dizer, que às vezes as pacientes não entendem. Por exemplo, se você tem uma lesão BIRATS 4, ela foi caracterizada como uma lesão suspeita pelos exames. E a paciente faz a punção. E a punção, ela não deu malignidade, vamos dizer, não deu câncer. Se for uma lesão que tem aspecto de suspeito, mesmo a punção não tendo dado nada maligno, mesmo assim, essa lesão tem que ser retirada. Sim. Porque você leva em conta a característica dela. Sim. Às vezes são lesões que são precursoras, como o Ricardo falou, papiloma, as hiperplasias atípicas, que pela punção ela não dá. Mas, às vezes, você extirpando aquela lesão, você evita que aquela lesão evolua. Então, para isso, são protocolos, né? A gente segue protocolos que são bem estabelecidos. E essas punções realmente, assim, foram desenvolvimento da medicina que vieram a ajudar muito, né? Eu lembro, nós, quando lançaram localizar o nódulo para poder operar, que a gente chama agulhamento, é assim, você tem uma lesão que não dá para palpar. E precisa ser retirada, você tem que localizar pelo exame. E você coloca um fiozinho, que é um anzol, e você localiza aquela lesão. O primeiro médico que desenvolveu isso, né, na Suécia, ele veio fazer um treinamento aqui no Brasil. E o primeiro treinamento no Rio de Janeiro, no Copacabana Palace, nós fizemos, eu e Ricardo, para aprender, porque ninguém fazia no Brasil. Sim. E nós fomos aprender isso. E nós já fazemos isso aqui no Cariri, graças a Deus, há quase 30 anos. Esse tempo todo. Pioneira também não pode, né? Que bom. Olha o pessoal aqui na live, ouvindo, a Marlene Almeida, desejando bom dia pra gente, para você também, sua família. A Nilza Bezerra também dizendo que está ouvindo. A Socorro de Ribeiro dizendo que são excelentes profissionais. Obrigado, Socorro. Ela diz também, o Cariri está à espera de todos os serviços citados aí por eles e para nós. Deve estar se referindo ao hospital do também, amor, né? Hospital do Amor, tudo, é isso aí. Pois exames, eles são coisas assim como ajuda, né? Como complemento da missão do médico, que o médico tem essa missão na sociedade de diagnosticar. E como os exames ajudam, né? Às vezes fica assim uma coisa meio duvidosa, às vezes precisa repetir, tem a punção também, etc. Mas é um conjunto de coisas que faz a mastologia. Como é que um médico formado, recém-formado, ele chega a ser mastologista, como o Pedrinho Kiduti, filho de vocês? Como é o caminho do médico para ser mastologista? A especialidade, ela exige um pré-requisito, né? O paciente, o profissional, né, o médico, ele tem que fazer uma residência antes, que pode ser tanto de cirurgia geral quanto de ginecologia, né? Após essa residência, faz uma segunda residência, que é de mastologia. A de cirurgia geral hoje dura em torno de 3 anos, né? E a de mastologia 2 anos. E depois você faz fellow, né? Você pode fazer 1 ano fora, você pode ir por fora do país, enfim. Mas a formação básica são no mínimo 5 anos após a formatura, né? Então, pra cirurgia você geral conseguir a qualificação, né? Isso. Terminar a residência em mastologia e você recebe o RQE, né? Não, tem que fazer o título de especialista. Ainda da tem sociedade. da sociedade. Título de especialista, que é uma prova. Uma prova. Para provar que você aprendeu. A prova da Sociedade Brasileira de Mastologia. Isso. E hoje cada vez mais difícil essa prova, né? Diz que está cada vez mais E outra concorrida. coisa que está difícil é a residência, porque estourou o número de faculdades de medicina, principalmente particulares,
toda cidade quase do Brasil já tem uma faculdade de medicina e o número de vagas de residente não aumentaram. É verdade. Então, é outro vestibular para a turma, né? Fazer. É bem concorrido, né? Bem concorrido. E aí, o Pedro, no caso, né, o meu filho, ele já terminou cirurgia geral, está finalizando agora a mastologia, né? Então, é realmente uma caminhada longa, né? Para poder você... Ele está onde nesse momento? Ele estava no Hospital do Câncer, em Recife. Recife. Ele passou em São Paulo, né? Ele fez uma opção por Recife, já porque nós já temos apartamento lá e o serviço lá funciona bem, né? O volume cirúrgico lá, para você ter ideia, Pérez, acho que 60% a 70% do paciente oncológico de mama vai para o Hospital do Câncer, em Recife, né? Então, ele vislumbrou isso e está muito satisfeito lá no serviço. Pedro Kiduti, seguindo os passos do Dr. Ricardo Kiduti. E a Cecília Kiduti seguindo os passos da mamãe, né? Pérez, assim, isso a gente não influenciou realmente, a gente também não influenciou para eles fazerem medicina, não. Sim. Só que eu digo, assim, que tudo na família é o exemplo. A medicina, para mim, para Ricardo, sempre foi um grande prazer. Ótimo. E eu acho que eles nasceram vendo isso. A gente nunca reclamou porque trabalhava muito, a gente também nunca deixou os filhos de lado, a gente sempre procurou conciliar a família e o trabalho, né? Então, acho que eles cresceram vendo a gente desempenhar a nossa profissão de uma forma muito prazerosa. E daí, quando eles entraram na faculdade de medicina, que foi uma alegria muito grande para a gente, e quando terminaram, por eles próprios, resolveram seguir as nossas especialidades. Ele segue Ricardo e ela está fazendo radiologia, está empolgadíssima. E isso é uma alegria muito grande, né, para a gente. E é tão engraçado, ela disse assim, Mainha, a minha melhor preceptora parece com Mainha. Aí eu disse, por que, Cecília? Ela é muito organizada, ela anda assim... ela vai muito bonita trabalhar e ela trata muito bem os pacientes. Olha aí. Eu acho que isso foi uma das coisas que mais me emocionou, né? Porque você consegue transmitir para seu filho realmente aquilo que você tem de bom, né, Péricles? E a gente prima muito por isso e, assim, eu desejo muito que eles consigam um caminho de muito amor pela profissão médica, que é uma tarefa muito árdua na vida da gente. Mas também é muito gratificante. E uma coisa que eu sei, assim, que eles têm muito respeito pelo paciente. Ótimo, principal. São pessoas, assim, humanas. Isso tem que ser o primeiro pilar, né, na vida do médico. É uma alegria muito grande para a gente. Que maravilha. Então, vem aí a segunda geração dos Kidutis. Mantendo a tradição, né? Pois não é. A gente fica feliz demais com isso. Que maravilha. Os meus não quiseram ser gastos. Também eu não influenciei. Fazer o quê, né? Paciência. O Péricles é psiquiatra, o Daniel quer imagem, quer imagem, e a Cíntia quer dermato, né? Ainda estão na batalha das residências, né? Ainda não entraram, né? É difícil. É um funil grande. É um funil. É outro vestibular. Outro, assim mesmo, né? E assim, agora, tudo está, em relação ao que a gente começou, tudo também muito melhor, né, Péricles? A tecnologia, né, o acesso à informação. Eu digo muito assim, que é fantástico, né, você se formar agora e entrar numa residência agora, pelo acesso à informação, aos trabalhos científicos, que nós desbravamos uma floresta né, bruta, né, na época, de tanta dificuldade, mas graças a Deus conseguimos, né, chegar até aqui. Certeza. Doutor Ricardo, um câncer, por exemplo, de mama, a gente sabe que 99% é causado pelo fumo, cigarro. Câncer de pele, a gente sabe, 99% é pelo sol, exposição excessiva à luz solar, principalmente próximo ao meio-dia. A gente sabe que o câncer colo do útero é principalmente o HPV, né, de pênis também. Do fígado primário é pelo vírus B, ou seja, cada câncer tem um fator de risco maior, principal, e alguns até, como eu falei, 99%. Mama não tem. Não tem. É um conjunto, quais são os fatores de risco para um câncer de mama? É um conjunto de fatores, né? A paciente, por exemplo, principalmente tem o histórico familiar, que é importante, né?
Então, quem tem mãe e irmã com câncer de mama, né, ou filha... Parente de primeiro grau. Parente de primeiro grau, irmã. tem um risco maior. Ou paciente tabagista, a obesidade, né, dieta rica em gorduras, né, em detrimento de alimentos saudáveis, como as frutas, verduras, isso também interfere. A falta de atividade física, né, que é importante. Então, assim, a própria idade, né? A idade de pacientes acima de 40 anos, 50 anos, o risco é maior. Então, não há um fator específico que justifique o câncer de mama, mas realmente é um conjunto. E se você adotar hábitos de vida saudável, né, dormir bem, praticar sua atividade física, sorrir, estar de bem com a vida, isso parece uma besteira, mas isso é verdade, né? É verdade. E com alimentação saudável, você consegue reduzir quase 30% do câncer de mama. E isso é muito importante que digamos aqui, né? O que nós podemos fazer como que uma proteção para o câncer de mama. Então, a paciente que tem filhos o primeiro filho após os 35 anos, também. Menopausa precoce, que é aquela paciente que menstruou antes dos 12 anos e deixou de menstruar mais tardiamente, depois dos 50. Também essa paciente tem um risco maior. O uso de anticoncepcional oral por muito tempo antes do primeiro filho. Então, são fatores que vão interferir negativamente, né, para o câncer de mama. Então, não há um fator interessante, né? Então, você associa realmente o cigarro com o câncer de pulmão. Isso é bacana, você, né, já pode até fazer uma intervenção direta. Mas câncer de mama, não. Né? Câncer de mama é o cuidado, é a atenção, né? A paciente se examinar. A sociedade ela não preconiza o autoexame como uma medida de diagnóstico precoce, mas como de autoconhecimento. Porque como nós temos, a grande maioria dos casos, mais de 50% dos casos na rede pública, por exemplo, em torno de 58% dos casos de câncer de mama na rede pública são de tumores avançados. Então, ainda é importante se falar do autoexame, ainda é importante que a mulher se toque e que tenha o conhecimento, porque se palpar um nódulo na sua mama vai ser melhor do que você deixar esse nódulo evoluir e chegar a tumores avançados, onde a chance de metástase, né, da doença caminhar no corpo vai ser maior. Então, isso é muito importante ainda falarmos aqui do se cuidar, do se palpar. Porque a sociedade, às vezes, evita estimular isso, Pérez, porque a paciente se examinar e não achar nada, ela vai achar que está tudo bem, que não há necessidade de ir para o profissional de fazer seus exames. Então, a gente não estimula tanto com esse receio. Mas no nosso país, que a incidência ainda é muito alta, nós temos que a mulher tenha um conhecimento da sua mama. Se modificou, ela tem que procurar um profissional, né? Pelo menos é um motivo, né, para procurar se viu alguma coisa Com pouquinho certeza. diferente, né? Mas deve ir percebendo ou não, nada diferente. A Marlene Claudina, ela diz que é uma das pacientes do Dr. Ricardo, está gostando muito do programa. Obrigado, Marlene. Vamos para mais um bloco, né, de apoio cultural. Carlos Eduardo. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Nós vamos pra missão, nós vamos trabalhar. É Deus quem nos convida para a vida transformar. Ser um amigo ou amiga da FM Padre Cícero é bom demais! Faça sua doação financeira neste mês de outubro e participe do sorteio de uma maravilhosa cesta de produtos da Farmácia Medical e uma incrível sessão de ventosa terapia e massagem relaxante com o massoterapeuta Henrique Carvalho. O sorteio acontecerá no dia 5 de novembro, às 11h30, ao vivo, no programa Mais Amigos. Mais informações, 3512-5824. Apoio
Farmácia Medical. 23 anos de compromisso com sua saúde e sua economia. Rua Otávio Aires, 413, em Juazeiro do Norte, Ceará. Faça seu pedido e receba no conforto de seu lar. Contatos 3512-4745. WhatsApp DDD 889-9856-5388. Henrique Carvalho, massoterapeuta. Viva uma experiência de massagem padrão spa. Sinta o poder do relaxamento. Massagem com pedras quentes, velas, ventosa terapia, drenagem linfática e muito mais. Reserve já a sua experiência. WhatsApp DDD 889-8859-9940. Instagram @massoterapia no Cariri. Clube de Amigos da FM Padre Cícero. Juntos somos mais amigos. Oração Santo, tu reinarás. Atenção para os horários de confissões no Santuário Sagrado Coração de Jesus, Salesianos, em Juazeiro do Norte, Ceará. Quarta e quinta-feira, de 9 às 12 horas. Sexta-feira, de 9 às 12 horas e de 15 às 18 horas. Mais informações, WhatsApp 98868-6749. Acompanhe o santuário pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Igreja Salesianos Juazeiro. Essas empresas ajudam em nossa missão. A saúde dos seus olhos depende de realização de exames periódicos. O Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista, realiza cirurgia de catarata com implantes de lentes, lentes de contato, ultrassonografia ocular e biometria ultrassônica. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e o WhatsApp 98803-7294. Dr. Diacir Andrade de Oliveira, oftalmologista. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra, cuidando de sua saúde, com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais, atendendo crianças, adolescentes e adultos. Rua São José 618 Centro, em Juazeiro do Norte. Contatos 3512-6212 e WhatsApp 98803-7294. Doutora Josenísia Oliveira, neuropsiquiatra. Adquira já o seu bilhete da rifa em prol da construção de novos banheiros e melhorias em vias de acesso ao Horto do Padre Cícero. Prêmio: um carro Fiat Mobi Like 0 km. O sorteio acontecerá no dia 2 de fevereiro de 2025, após a missa das 9 horas da Igreja Senhor Bom Jesus do Horto. O bilhete pode ser adquirido presencialmente no Horto, também através do WhatsApp DDD 88 99918 1356 ou pelo Instagram @Horto do PS Cícero Oficial. Não fique de fora dessa oportunidade de contribuir para as melhorias do Horto do Padre Cícero e ainda concorrer a um carro Fiat Mobi Like 0 km. Participe! Parabéns aos amigos aniversariantes da FM Padre Cícero neste dia 13 de outubro, dia da Beata Alexandrina Maria da Costa. Em Crato, Francisca Alves dos Santos, no Muriti. Em Caririaçu, Maria da Silva Mendonça, no sítio São Paulo. Em Barbalha, Maria de Fátima de Oliveira Lima, nas Malvinas. Em Juazeiro do Norte, Ana Carolina da Costa, no Pio 12. Ana dos Santos Almeida, nas Pedrinhas. Antônia Porcina da Silva, no Pio 12. Cícera Monteiro de Lira, no Tiradentes. Jean Rodrigues, na Palmeirinha. Maria Oliveira, no São Miguel. Maria Rodrigues de Almeida, nos Franciscanos. Sofia Moreira Dias, no Centro. E Vera Lúcia de Assis Fernandes, no José Geraldo da Cruz. ZYS 808, FM Padre Cícero, 104,5. Uma emissora da Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, Juazeiro do Norte, Ceará. A rádio que educa e evangeliza. Vivo a alegria de ser missionário. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos.
Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Nós estamos aqui e vamos permanecer pelo menos até pertinho das 9, né? Que aí tem a missa transmitida pela FM Padre Cícero nesse mês missionário, mês das missões. E Outubro Rosa, conscientização do câncer de mama tão frequente, tão comum, alta mortalidade, mas grande chance de cura se a pessoa se cuida, né? Se a pessoa procura sua ginecologista, procura seu clínico, procura o mastologista e é descoberto cedo, com grande chance de cura. Daqui a pouco os nossos convidados vão falar também sobre tratamento quando descobre. Eles ainda estão falando exaustivamente sobre diagnóstico, né? Descobrir fatores de risco, cuidados que toda mulher deve ter com sua saúde. Mas agora vamos entrar mesmo na história do tratamento. O tratamento de câncer de mama, doutor Ricardo, ele tem várias coisas, muitas coisas até, mas o principal é a cirurgia. Sem cirurgia não cura, né? Bom, tem conhecimentos novos, recentes, né, de alguns casos de pacientes com, que nós chamamos de resposta patológica completa, em que pacientes, que paciente seria escolhida para que não se fizesse mais nada, nenhum procedimento. Há ainda estudo, né? A gente não pode nem falar aqui, mas é uma realidade que talvez no futuro próximo nós possamos selecionar algumas pacientes que não precisem fazer tratamento cirúrgico. Aí faz o quê? Não, só com as drogas, né? Com medicamentos. Com a medicação. Às vezes você tem um diagnóstico, faz o uso do medicamento e a lesão desaparece, né? Então, está se questionando que tem espaço hoje para que essa paciente que o câncer desapareceu com uso de quimioterapia, né? Ou com drogas pré-cirúrgica. Tem ainda, tem espaço para essas mulheres não fazendo cirurgia? Sim, em alguns casos selecionados, mas ainda não é ainda padronizado, né? Então, uma coisa off-label, ainda não tem uma padronização, né? Mas se passa realmente pela cirurgia, né? A gente brinca lá com os mastologistas que daqui a pouco a gente vai ter mais espaço, porque os oncologistas reduzem tanto as lesões, tratam essas lesões, ela reduzem com tanta intensidade, de que eu digo, será que vai ter papel para o cirurgião no futuro, né? No futuro vai diminuir, pelo menos. Mas a realidade é que realmente tem que fazer o tratamento cirúrgico. E esse tratamento cirúrgico vai depender, essa abordagem, de acordo com o estadiamento, se forem tumores pequenos, se forem tumores maiores, né? Então, você pode indicar desde uma ressecção simples de um nódulo da lesão e sem fazer abordagem da axila. No caso de tumores iniciais, por exemplo, os carcinomas in situ, né, da mama, esses carcinomas que estão bem localizados, consiste apenas de uma abordagem cirúrgica na mama, sem abordagem da axila. Já os tumores invasivos, tem que se fazer uma avaliação da abordagem axilar. Inicialmente, no passado, se fazia a linfadenectomia extensa, ou seja, a retirada de todos os linfonodos. Então, nós podemos hoje fazer o que nós chamamos de linfonodo sentinela, que é apenas uma amostragem da axila. Através de uma injeção de um radiofármaco, né, do tecnécio, nós injetamos na mama da paciente, esses linfonodos captam essa radiação e através do aparelho Gamma Probe nós conseguimos individualizar e identificar esses linfonodos que captaram o radiofármaco, que é o linfonodo sentinela, é aquele linfonodo que recebe a drenagem linfática do tumor, e na hora nós fazemos uma biópsia de congelação. O patologista, ele tá em sala, ele faz a biópsia desses linfonodos. Se forem negativos, não há necessidade de abordagem, né? E nos casos de tumores maiores, há a indicação de se fazer a mastectomia. E hoje nós fazemos muita adenomastectomia, que consiste na retirada da glândula mamária sem mexer na pele nem no mamilo da paciente. Ou seja, nós preservamos a estética e com a colocação de prótese de silicone se consegue um resultado estético satisfatório naquelas pacientes que realmente precisaram fazer uma cirurgia mais ampla. Por exemplo, a paciente pode ter 2 tumores na mama em quadrantes diferentes, onde a cirurgia conservadora ela não tem indicação, ou seja, de preservação. Então, nós fazemos a retirada da mama, por exemplo, nesses casos. Pacientes que têm microcalcificações extensas, também é uma indicação de se fazer uma adenomastectomia, essa retirada da mama por completo. E mesmo também os tumores avançados,
Porque ainda é a nossa realidade, né, Pérez? Nós temos tumores muito avançados no nosso país e, nesses casos, realmente, a indicação é realmente a mastectomia com linfadenectomia, né? Então, são tumores que têm a axila bem comprometida, os linfonodos axilares estão bem comprometidos e merecem uma abordagem cirúrgica mais ampla, né? Então, nosso país ainda realmente é necessário isso. Quando se faz a cirurgia, seja essa dos casos avançados, que talvez não dê o resultado esperado, mas também naqueles casos em que há uma chance realmente maior, a grande oportunidade, chance de cura. Mesmo assim, depois da cirurgia, tem que se fazer um exame, né? Para saber como foi. Existe esse segmento pós-cirurgia com exame de imagem, doutora Patrícia? Sim, Pérez. Inicialmente, a cada 6 meses, a paciente vem fazer a reavaliação, né, com o cirurgião e reavalia. E depois, num período de 2 a 3 anos, a paciente passa, se tiver tudo bem, passa por segmento anual. Mas, inicialmente, nas cirurgias que a gente chama conservadoras, que não tirou a mama toda, só tirou um quadrante, com 6 meses, você já pode fazer a mamografia daquela mama que foi operada e faz ultrassom das 2 mamas. E a cada ano você faz a mamografia das 2 mamas. Se esse segmento permanecer estável, a paciente passa para o segmento anual. E uma coisa muito interessante hoje, que assim, não é uma coisa nova, mas aqui no Cariri nós somos, vamos dizer, pioneiros e únicos, né, na realização disso, é a colocação de clipe dentro do tumor. Quando é que se coloca um clipe e o que é um clipe? É assim, a paciente tem um tumor de mama que inicialmente o tratamento dela não é cirúrgico inicialmente. Ela primeiro vai para a quimioterapia para reduzir o tumor, para depois operar. Como o Ricardo falou, existem tratamentos desses que o tumor diminui tanto que até ele deixa de ser visível no exame de imagem. Então, essas pacientes que forem candidatas a não tirar a mama completamente, ela vai para a quimioterapia para diminuir o tumor e depois a proposta de cirurgia dela é uma cirurgia conservadora, ou seja, um quadrante. A gente precisa saber onde é que estava esse tumor. E se ele diminuir muito ou até desaparecer, isso é impossível, né, de você localizar. Então, no máximo até o 2º, 3º ciclo da quimioterapia, a gente coloca um clipe, ele é um clipezinho de titânio, que ele é visível na mamografia e visível no ultrassom. Você coloca dentro do tumor, é bem pequenininho, não tem problema, não vai fazer mal à paciente. E ele fica marcado ali, ele não migra, ele fica no cantinho, no cantinho mesmo onde está o tumor. E a paciente termina toda a sua quimioterapia. Quando ela vier para o planejamento cirúrgico, o clipezinho está lá e a gente consegue localizar com perfeição aonde está o clipe, que é o lugar do tumor. Então, isso foi um avanço muito grande, né? É um benefício muito grande para o mastologista, que a gente localiza e ele vai para a cirurgia e opera no local exato, onde está o clipe. E isso é um procedimento rápido, é um procedimento que não tem nenhum tipo de contraindicação e nós somos os únicos que fazemos aqui na região do Cariri. Então, isso é uma coisa importante, quando você tem um tumor volumoso, que teoricamente partiria para uma mastectomia, então com o advento, com a introdução da quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes da cirurgia, o tumor reduz e você consegue transformar tumores que inicialmente seriam candidatos à mastectomia, retirada da mama. Essas pacientes passam a entrar naquelas pacientes que podem fazer um tratamento cirúrgico conservador, ou seja, uma quadrantectomia, uma setorectomia. Então, tumores volumosos, eles podem reduzir, é um downstaging, né? Então, a paciente, o tumor diminui e você consegue proporcionar à paciente a preservação da sua mama, né? E, como ela falou, realmente esse clipe aí foi fantástico, porque se não tivesse, quando tem uma resposta patológica completa, que o tumor desaparece, como é que eu vou propor a conservação da mama se eu não sei onde o tumor estava, né? Então, esse clipe aí foi muito bom para a gente, para o cirurgião.
Qual é a sua experiência e se ela é comparável com a experiência de publicações de literatura no Brasil e no mundo todo sobre a recidiva de um caso que aparentemente foi uma cirurgia, entre aspas, curativa? A recidiva na outra mama ou na mesma, no mesmo local, quando tira só um quadrante, isso varia demais de pessoa para pessoa ou existe estatística dizendo o número de casos que volta o câncer? O tratamento conservador, ele hoje é uma coisa firmada como importante que salva vidas, né? E a chance de um tumor recidivar, né, a grande maioria não recidivam. A maioria dos tumores das pacientes que foram submetidas a um tratamento conservador, mais de 80% dessas pacientes não apresentam recidivas, né? Principalmente que todo tratamento conservador, ele vem junto da radioterapia, né? A radioterapia é uma condição sine qua non, ela está atrelada ao tratamento conservador. Então, mais de 80% não volta, né? Então, é um tratamento seguro. E essas pacientes, se o tumor volta, essas pacientes estão sendo monitorizadas. Como a Patrícia falou, a paciente está fazendo exames a cada 6 meses. Nos 3 primeiros anos, ela fica fazendo exames semestralmente. Então, se por acaso aparecer, vai ser um tumor pequeno e vai ser possível de tratamento sem perda, né, da qualidade na sobrevida dessa paciente. Então, a recidiva é pequena. Quando você fala em outra mama, não é recidiva, é um novo primário. Um novo primário. As pacientes que têm câncer de mama em uma mama, ela tem muita chance de ter na mama oposta, 5 vezes mais do que a população comum. Então, essa paciente que teve, como ela vai estar monitorizada, porque teve um câncer, com certeza a outra mama também vai ser avaliada. E também vamos poder fazer diagnósticos precoces na mama contralateral. Que ela vai ser não só a mama operada, como a mama do lado ela vai ser investigada, né? Uma coisa interessante, nesse assunto de você falar de recidiva, que não é frequente, mas pode acontecer, eu lendo, porque eu tenho que ler para fazer perguntas para vocês, eu fiquei fascinado com o remédio tamoxifeno. Ele é prato cheio para esses malucos que vivem nas redes sociais falando besteira, porque o tamoxifeno dá câncer. No entanto, ele evita que o câncer de mama volte. Que verdade. Coisa fantástica. Que a Sociedade incrível. Brasileira de Mastologia, ela tem combatido muito as fake news, né? Então, nós estamos numa época que a informação, ela sai muito rápido. E, às vezes, a informação não é precisa, né? Isso ficou muito evidente, Pérez, com relação na mamografia, que a mamografia dava câncer de tireoide. Pois então, não é. Que tem que ter um protetor de tireoide. E as mulheres com medo de fazer o exame. Ainda hoje nós temos o protetor de tireoide colocado à vista da paciente, né? Porque se ela se achar que, né, ela quiser, tá ali. Mas o Colégio Brasileiro de Radiologia, né, ela já está bem determinado que não há necessidade de utilizar o colete para tireoide. Isso foi fake news, né? E aquela história, notícia ruim se espalha mais rápido que notícia boa. Então, a sociedade ela tem visto isso para combater essas fake news, essas informações, e que isso só atrapalha, né, o nosso trabalho como mastologista, como radiologistas, de fazer esse diagnóstico precoce, né? Porque a paciente, os medos, né, do incômodo, da dor, né, de causar câncer. Então, esses mitos, eles têm que ser desvendados para uma melhor abordagem da mama, para um melhor atendimento dessas pacientes, né? Interessante, demais. Um ouvinte, o Francisco, ele diz, doutora Patrícia, que percebeu um nódulo na mama dele. Aí foi pesquisar, soube que homem também pode ter câncer de mama, porém o nódulo não dói, e ele até pergunta a vocês se isso é um bom ou mau sinal não doer. Faz 14 anos, mas infelizmente nunca fez exame, devia fazer, Francisco. E ele quer saber justamente isso. É bom ir atrás de um profissional para olhar isso direitinho? Sim, a maior parte, né, desses, vamos dizer, nódulos que os homens sentem, às vezes é o desenvolvimento da glândula mamária no homem, que a gente chama ginecomastia. Lógico que existem as lesões que são suspeitas, né? Mas se ele tem esse nódulo há 14 anos, então
provavelmente isso aí pode ser um desenvolvimento da glândula mamária. É muito comum na adolescência e também no paciente idoso. Não sei qual é a idade dele. Mas o ideal é que ele procure, sim, um profissional de saúde. 40 e poucos anos. Pronto, então ele precisa, sim, procurar um profissional de saúde para realizar os exames. A gente faz mamografia em homem. É muito interessante, às vezes os pacientes... Eu tive um paciente que ele disse, quando for me chamar, chame o nome da minha esposa, porque eu não quero que ninguém veja que eu vou fazer uma mamografia. Mas isso é um tabu, uma bobagem, né? Faz, sim. E a mamografia, ela vê muito bem na mama masculina, porque é uma mama que praticamente não tem glândula, só tem mais gordura. E toda alteração a gente consegue visualizar bem. E se precisar, faz ultrassom também. Muito bem. Aí, só concluindo, doutor Ricardo, o tamoxifeno, a mulher não pode ter medo, se saírem aí as redes sociais falando que ele pode dar algum tipo de câncer. Está provado mesmo que ele diminui a recidiva. Isso. Foi feito um estudo das mulheres que não tomaram ele e as mulheres que tomaram, né? Isso, e o estudo isso é falou, antigo, né? É um dos trabalhos mais antigos da mastologia, né? Tem muitos anos já no Reino Unido e é utilizado pelo menos 5 anos após o tratamento cirúrgico, né? A minha irmã está fazendo uso na Ilma. Tem que usar porque é uma forma de realmente de retardar, de diminuir o risco da recidiva. Né? Não deve ter medo de jeito nenhum. Tem os cuidados, né, que tem que ver, questão de endométrio, avaliação, né, do útero, ultrassonografia pélvica, né, endovaginal. Mas assim, hoje que tem, se você for ler, é aquela bula, né, Pérez? Se você for ler bula, você vai ver... Você não toma remédio nenhum? Não toma nenhum, nem né? de pirona. É verdade. Então, tem que ver questão de risco de tromboembolismo e tal. Então, mas são pacientes específicas, né, que você tem que ter esse cuidado. Mas, de maneira geral, é bom que a paciente possa estar tomando, porque são pacientes que são hormônio dependentes. Então, em câncer de mama, nós temos aquelas pacientes que têm receptores hormonais, né, de estrógeno e de progesterona. E essas pacientes que têm receptores são de melhor prognóstico. Então, se elas podem utilizar um medicamento após o tratamento cirúrgico, é porque o tumor dela realmente é de bom prognóstico. Então, tumores triplo negativos, por exemplo, então não pode tomar esses medicamentos, né? Então, são tumores que, de certa forma, são mais agressivos, né? Então, se está tomando tamoxifeno, agradeça a Deus que você tem uma arma a mais para o seu câncer. Prevenir que ele volte. Agora, como estamos falando em remédios que pode, em vez de ajudar, pode complicar, nós estamos numa era em que alguns profissionais médicos, nutrólogos, ginecologistas, estão passando muitos hormônios para as mulheres. Inclusive testosterona, que é o hormônio dito masculino, né? Mulher tem também, mas é pouquinho. É prejudicial às mamas, doutor Ricardo, o uso excessivo de hormônio testosterona? O que, assim, hoje tem o chip da beleza, tem várias alterações, né? De maneira geral, não há uma recomendação, né? Alguns especialistas são em eventos como a gente participa, né? Então, a indicação tem que ser uma coisa bem precisa, né, Pérez? Porque hoje está se fazendo muita receita de bolo, então se reproduzindo, e não estão levando em considerações o risco da paciente, história familiar, né? Então, é um tema polêmico, né? Porque hoje tá na moda, né? Então, a paciente quer ficar mais bonita, quer ficar mais de bem com a vida e, às vezes, lança mão dessa utilização desses medicamentos. Mas, de maneira geral, essa parte hormonal tem que ter muito cuidado, sabe? Hoje, já se pensou que poderia se fazer com muito mais tranquilidade, mas hoje tem que ter reserva e temos que individualizar caso a caso, né? Mas, de maneira geral, tem que ter muito cuidado na utilização desses medicamentos, até de quem está prescrevendo, ver se é um profissional que realmente tem conhecimento, né, para isso, e tem que ser individualizado. O que eu posso dizer é que tem que ser individualizado e pedir a informação do profissional específico, né, para que seja feita uma avaliação mais cuidadosa. Mas, a princípio, é bom evitar esses usos de hormônios. Muito bem, ter cuidado, né? Questionar, o médico está passando, por que o senhor está passando, por que a senhora está passando esse medicamento, eu preciso mesmo, né? O Roberto, nosso ouvinte, ele deseja bom dia para a gente, para vocês também, Roberto, dá parabéns aos médicos
por acordarem cedo e disseminar seus ensinamentos através desse programa. Ele disse que tomou uma medicação chamada espironolactona, 50 mg durante 5 meses por prescrição do oftalmologista para um tratamento de coroirretinopatia. Coroirretinopatia, né? Serosa central. O que levou a um desarranjo hormonal e culminou com ginecomastia, né? É um dos efeitos colaterais mesmo desse antagonista da aldosterona, né? Espironolactona. Aí que ele quer que comente alguma coisa sobre isso, já que a mama dele ficou maior. Não só a espironolactona, como outros medicamentos, até de uso corriqueiro, né? Na gastro, você vê que tem muitas drogas que cursam com a ginecomastia. Então, assim, se está usando um medicamento e se pode haver uma substituição desse medicamento, que deve ser realizada a substituição, né? E com relação ao surgimento da ginecomastia, tem que ser avaliado, questão se é dolorosa, se não é dolorosa, se está trazendo traumas para o paciente, questão estéticas, né? Porque às vezes uma ginecomastia impede o paciente de socialmente, conviver socialmente, de tomar um banho de piscina, e ele se sente meio que estigmatizado, né? Então, nesses casos onde não há condições de mudar drogas, né? E que a ginecomastia persiste, tem tratamento cirúrgico, né? Então se faz a cura da ginecomastia. Mas é isso que eu digo, é um conjunto. Às vezes tem uma ginecomastia incipiente, discreta, que não tem muitas alterações. É só tirar, né? O medicamento está causando e pode resolver. No caso inicial. Então vai depender de como se comporta essa ginecomastia na vida dele. Se é de grandes dimensões, né? Se está trazendo prejuízos psíquicos. Você vê, às vezes, tem senhores de idade que tem uma ginecomastia da própria idade e que é gordinho, é cheio e que isso não interfere no visual, né? Ele comenta aqui, ele diz que teve a continuação, né? Ele tem 76 anos, a medicação foi suspensa. Isso. Mas decorrido 4 meses, mesmo tendo melhorado o tamanho, né? Mama, evoluiu, não foi totalmente, foi pouco. E continuou doendo. E aí a pergunta dele seria essa: há perigo dessa ginecomastia evoluir para um câncer de mama? Não. Não é um caminho, né? Nós sabemos que o câncer de mama no sexo masculino ele é mais frequente em pacientes a partir da 6ª década, né? Ele já se encontra, né? Está com 70 e poucos, né? Mas não vai ser a ginecomastia que vai ser o caminho, porque se você disser que ginecomastia vai dar câncer, então nós sabemos que mesmo metade dos adolescentes podem apresentar a ginecomastia ao longo da sua vida, né? Naquela fase dos 14, 15, 16 anos. Principalmente, né? Se aumentar de peso, né? Isso. Né? Fica, às vezes o peso até esconde, né? Porque fica mais gordinho e você esconde a ginecomastia. Então, não é um caminho, né? Ele não tem que ter esse receio, né? O José Roberto Celestino deveria fazer um exame de prolactina? Não, ele pode até, você está preocupado, até fazer uma mamografia, né? Já tem essa idade, mesmo, né? Para ele ver que não tem nada, que só vai ter tecido gorduroso, deve ser, né? Ou se tiver o ginecomastia, o tecido visualizado, e você nota ali naquela região retroareolar, e é o diagnóstico fácil, né? Entre ginecomastia e câncer, e ele fica mais tranquilo. Ele vai fazer uma mamografiazinha, está na idade, tem 70 anos, dá para fazer bem, e vai visualizar bem direitinho, né? Qualquer alteração. E ele vai ficar mais tranquilo, né? Se está perturbando a cabecinha dele aí. Até a mamografia vai avaliar o grau da ginecomastia dele, né? Se tem muito tecido glandular, se tem menos, se tem gordura também, porque às vezes não é só o tecido glandular. Às vezes é tecido glandular e tecido adiposo. Lipomastia, né? Então, então a mamografia diferencia bem os dois tecidos. E aí ele fica mais tranquilo. Pronto, Roberto, pois então faça aí uma mamografia, só por precaução, viu? Vai dar tudo certo. Tem mais uma pergunta aqui, mas devido ao horário, vamos primeiro para o nosso bloco de apoio cultural, esses programas, essas perguntas, né? Temos algumas perguntas, a gente deixa para daqui a pouquinho. Vamos lá? Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. 104,5. Vai, missionário do Senhor, vai trabalhar
lá na messe com Arthur. Essas empresas ajudam em nossa missão. Vem aí a Festa da Saudade, dias 1 e 2 de novembro, no Cemitério Anjo da Guarda de Juazeiro do Norte. Missa, adoração e espaço infantil. Presença do irmão Tarcísio Maria, do Instituto Hesserd, do Magnus e shows com Padre Monteiro e Banda Entre Tons de Fortaleza. Traga a sua família, afago, sempre presente. O que foi que houve? De onde vem esse cheiro? É cheiro de Indove e custa pouco dinheiro. Cheirinho de limpeza, só Indove tem. Não tem comparação. É o melhor. Que tá no amaciante, no desinfetante, tá no detergente, também no sabão. É muito bom. Produtos Indove me ganhou pelo cheiro. Produtos Indove me ganhou pelo cheiro. Indove. Não tem melhor momento do que abastecer seu comércio ou sua casa no Festival de Doces e Biscoitos do Atacadão. Aproveite a maior variedade em biscoito Pit Stop, Oreo, Torrone Montevergine, cookies Nestlé, rosquinhas de coco rancheiro e muito mais. E o melhor, você pode pagar com Pix, cartões de crédito e vale alimentação. Festival de Doces e Biscoitos do Atacadão. Um mundo de sabor e economia para você. Atacadão, seu parceirão. Consulte condições nas lojas. Você é daqueles que não resiste ao cheirinho de pão saindo do forno? Pão quentinho é na Padaria Pão Nobre. Lá você encontra uma variedade incrível de pães, bolos, salgados, doces e muito mais. Tudo feito com muito amor para você. Avenida Castelo Branco 3426, Novo Juazeiro, próxima à Igreja Menino Jesus de Praga, em Juazeiro do Norte. Faça seu pedido pelo WhatsApp 999 31 15 25 e receba no conforto de sua casa. Instagram, @Pão Nobre Juazeiro. Padaria Pão Nobre, onde o sabor é a nossa especialidade. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e titular da Confederação Americana de Urologia. Realiza exames videoendoscopia, esterilidade, DST, disfunção erétil, ejaculação precoce, prevenção ao câncer de próstata, tratamento do cálculo urinário e sexualidade do adolescente. Também tem ultrassonografia com aparelho moderno de última geração. Clínica J. Ferreira, Rua Padre Cícero, 836, Centro de Juazeiro. Telefones 3511-1561 e 99973-5693. Dr. Edgar Ferreira, médico urologista. 104,5. Nós vamos pra missão, nós vamos trabalhar. É Deus quem nos convida para a vida transformar. Você está ouvindo na FM Padre Cícero, o programa Dicas de Saúde. Apresentação Dr. Péricles Vasconcelos. Dicas de Saúde FM Padre Cícero. Hoje o assunto é Outubro Rosa com o casal, o amigo, Dr. Ricardo Kiduti e doutora Patrícia Kiduti. A Nina, ela deseja a todos um bom dia, diz que assiste sempre o programa, hoje acordou atrasada, mas mesmo assim está valendo. Está perguntando a doutora Patrícia sobre o remédio Tibolona, que ela faz uso, o medicamento Tibolona. Ela disse que foi a doutora Cássia, nossa grande amiga, que passou. Ela faz de 2 em 2 anos o exame da mama, inclusive fez mês passado. E gostaria de saber se é isso mesmo, se tem que fazer mais alguma coisa. Ela completa, dia 17 que vem, 64 anos. E sente um calor enorme no corpo. Calor da cabeça aos pés, mas só isso.
aí quer saber se ela precisa fazer mais alguma coisa, doutora Patrícia. Nina, a tibolona, né, é uma das medicações de terapia de reposição hormonal, né, no climatério. Você é sintomática, realmente tem calor. Agora, esse seu acompanhamento, ele tem que ser anual. O que eu tenho a dizer é que você não deixa a cada 2 anos. A tibolona ainda é uma terapia de reposição hormonal que ela não tem grandes efeitos, né, sobre a mama. Mas você tem que fazer esse acompanhamento anual. Com a mamografia e, dependendo do seu tipo de mama, fazer ultrassom de mama também. E ficar fazendo esse controle anual, não de 2 em 2 anos. Exatamente. A Elisângela diz assim, a cunhada dela foi diagnosticado com, na mesma mama, 3 nódulos malignos. Aí ela questiona, por que, quando se faz um diagnóstico desse, não se retira toda a mama? Pois essa cunhada fez essa retirada, não da mama toda, fez quimioterapia, fez radioterapia, está sendo acompanhada há 3 anos, mas vive com medo, porque não tirou a mama toda. São 3 nódulos, ela falou? 3 nódulos malignos na mesma mama. Quando esses nódulos eles estão no mesmo quadrante, a cirurgia conservadora ela é factível, né? Então, dá para preservar a mama. E é uma doença multifocal. Quando a doença é multicêntrica, onde esses tumores estão em diferentes quadrantes da mama, a mastectomia é indicada. Se não for indicado nesse caso, com certeza esses 3 nódulos malignos estariam no mesmo quadrante, né? E a conduta, a aliviar a nossa amiga aí, como eu falei, a cirurgia conservadora, a sobrevida é igual a paciente que faz a mastectomia. Então, o médico não está arriscando nada. Não, né? A chance de viver da paciente que faz a mastectomia e a que faz a cirurgia conservadora, que preserva a mama, a sobrevida é a mesma. Agora, claro, se tiver uma recidiva, que é uma porcentagem baixa dessas pacientes, você faz uma cirurgia, a mastectomia de resgate, que nós chamamos. Então, você consegue realmente ter a mama sem prejuízo da sobrevida da paciente. Então, é importante a indicação da preservação da mama pela sexualidade. Você tem que pensar que geralmente são pacientes que têm seus companheiros, né? Então, a qualidade de vida dessa paciente é muito superior quando você preserva a mama, né? Então, isso é tão bacana, até a paciente diz, eu tive um câncer de mama, mas não precisou nem tirar a mama. Então, isso já enche a paciente de orgulho, de que seu caso é um caso inicial, né? Que foi possível ser feito um tratamento cirúrgico com preservação da mama, né? Então, eu acho que não tem que ter medo, né? A cirurgia conservadora, ela é bem indicada e a sobrevida é igual à paciente que tirou a mama. Muito bem. Todo mundo ouvindo, todo mundo perguntando. A Osana Ribeiro desejando um bom dia para a gente, para você também, Osana. Tem 2 áudios, né? 2 ouvintes. Vamos ouvir o primeiro? Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Patrícia. Quando você vai fazer aquele exame da mamografia, você tem que usar aquele colete no pescoço? Porque tem algumas clínicas que não oferecem. Bom dia. Ricardo falou, né? Existia uma fake news dizendo que fazer mamografia dava câncer de tireoide. Mas não é necessário colocar o colete no pescoço. A mamografia não aumenta o risco de câncer de tireoide. É um exame, a mamografia, que tem radiação, sim, mas essa radiação ela é controlada. E ela é controlada pelo Conselho Nacional de Energia Nuclear. Todas as clínicas, elas possuem os dosímetros, que são medidores de radiação, porque a gente preserva a saúde da paciente e a nossa saúde. Imagine que dentro da sala tem uma moça, a técnica, fazendo quantos exames por dia. Então, se o risco maior é da moça que está fazendo os exames, mesmo ela ficando ali atrás daquele protetor de chumbo, mesmo assim, ela teria um risco aumentado, mas tudo isso é controlado. A radiação que vem do equipamento dispersa no meio ambiente, no corredor, na sala do lado, que fica do lado da mamografia. Então, não tem necessidade de maneira nenhuma de colocar o protetor de tireoide, porque não aumenta o risco de câncer de tireoide. E as pacientes têm que acabar, às vezes, com esse mito e de chegar nas clínicas e dizer assim, lá na clínica acontece isso, você não me ofereceu o protetor de tireoide, mas isso aí foi uma fake news e a gente tem que disseminar que isso não existe. A gente não pode acreditar de tudo que a gente ouve falar
nas redes sociais. Ah, mas foi um médico, foi uma médica. Ele tem o propósito dele de fazer isso, viu? Algum benefício ele tem. Aí vê que ele começa, chama você para ouvir mais coisas importantes que você não sabia, aí pede para você entrar numa comunidade, aqui e acolá tem uma história de um Pix, então tenha cuidado e não acredite em tudo que você escuta nas redes sociais, porque boa parte é realmente fake news, é invenção, viu? Para chamar atenção, para dizer que a medicina está toda errada e só ele que sabe das coisas, ou só ela que sabe das coisas. Cuidado, né? Como a gente está falando da testosterona, né? Que apesar de ter um papel nas disfunções sexuais, tem que ser individualizado, né? Exato. A sociedade, ela contraindica realmente a Sociedade Brasileira de Mastologia. Há conflitos de interesses, tá, né? Mas de uma maneira geral, a Sociedade Brasileira de Mastologia, ela contraindica a testosterona. Mas é isso que eu digo, tem que individualizar cada caso e que o ginecologista, né, ao prescrever, tem que saber aquele momento da indicação, né? Mas de maneira geral, ela não é indicada não. Exatamente. Vamos ouvir o outro áudio então, Carlos Eduardo? Bom dia, Rádio Padre Cícero. A Maria gosta muito desse programa de vocês. Bom dia, bom fim de semana. Esse programa é nota 10, viu? Não perdo um só domingo, viu? Parabéns para vocês. Opa, então obrigado, viu? Pois diga a todo mundo, viu, para assistir. Mesmo se você tiver parente morando lá do outro lado do Brasil, viu? Dá para assistir, é só baixar aquele aplicativo, né? Radiosnet ou qualquer aplicativo de rádio. Qualquer lugar que a pessoa more. E outra coisa, tem nossas redes sociais que reproduz depois, viu? A própria live do Facebook, ela fica, viu? Muito tempo lá. Você manda o povo assistir um programa importante desse, depois, né? E tem também o meu amigo Tony, que tem o site clubesintonia.com. Ele grava o programa quase todos os domingos, deixa disponibilizado o programa, ele faz até uma enxugada, tira os apoios culturais, fica bem legal. Fica um podcast. Fica um podcast de perguntas e respostas diretas. E ele deixa também no site dele, clubesintonia.com, no link Dicas de Saúde. Fica aí uns 4, 5, 6 meses. E aí o meu filho puxa essa gravação e bota nas nossas redes sociais de YouTube. Os podcasts Gastroclínica Vasconcelos e o podcast Dicas de Saúde. Daqui a pouco eu estou virando blogueiro, viu? Eu botei meu neto, né? Quando eu chego, ele vem correndo para eu botar ele no colo e levar para o carro. Ele fica mexendo no carro. Ele diz, dirigir. Já bem miudinho, 1 ano e meio já diz, dirigir. Aí eu botei uma musicazinha interessante que eu encontrei na internet, né? Que eu sou o seu avô, o pai do seu papai. Aí eu botei lá o vídeo. Aí eu recebi ontem uma comunicação do Instagram dizendo que o meu vídeo já foi reproduzido por mais de 1.300 e tantas famílias com a mesma música. Aí tá lá, o meu primeiro, né, com o meu neto, Moisés, e um monte de gente fez a mesma coisa, avós com netinhos, né? Legal, né? Pois é, a gente deixa todos esses programas gravadíssimos nas redes sociais, viu? Mas vamos nos despedir. Que pena, né? O horário vai passando, são 2 horas, mas passa rápido quando o assunto é bom e quando os convidados são assim de grande valor, como o nosso amigo Ricardo Kiduti e a nossa amiga Patrícia Kiduti. Então, gostaria que vocês falassem, nessa reta final, coisas realmente que vocês já disseram, mas reforçar. No caso do Dr. Ricardo, eu gostaria que você falasse sobre o estilo de vida que a mulher deve tomar, já que não dá para mudar a genética, não dá para mudar a idade, o que ela pode mudar para ter menos chance de ter o câncer de mama e, se tiver, descobrir logo a prevenção, que é fazer exame. Fala aí para os ouvintes da FM Padre Cícero. Você falando aí do alcance da Rádio Padre Cícero, eu tenho um irmão que ele é bem da igreja, né, lá em Palmares, em Pernambuco. Olha aí. E ele colocou no grupo da família o link lá de vocês, né, do programa. Ele disse, você vai dar entrevista lá e tal. Então ele deve estar escutando, não sei, né, mas ele estava... Qual é o nome dele? É Murilo. Murilo, um abraço, Murilo. E aí, interessante, né, você falando aí do programa que tem audiência no Brasil inteiro, né?
Então, muito bacana. Enfim, né? Então, a gente sempre debate nisso, o que é que a gente pode orientar nossas pacientes para que elas possam ter um menor risco do câncer de mama. Então, primeiro de tudo, a gente indica que a paciente tenha a indicação de fazer sua mamografia na idade certa. A partir dos 40 anos, fazer sua mamografia anual. Então, e com relação aos hábitos de vida, né? Então, fazer uma atividade física, por exemplo, 3 vezes por semana, né? Uma alimentação saudável, rica em fibras, em frutas, né? A paciente que não fuma, né? Reduzir o peso, né? Medidas de como reduzir a obesidade, né? Dormir bem, ter direito ao lazer, uma coisa tão, né, a gente fala nisso, então é importante o lazer. Quando a gente fala em sorrir, é porque se você está no lazer, você está bem, né, você está, né, afasta essas dificuldades da vida que a gente tem no dia a dia, né, então tem que ter direito ao lazer, né, o uso excessivo de bebida alcoólica. Então, com essas medidas simples, né, você consegue reduzir quase 30%. Então, isso é muito importante. Então, eu acho que a paciente tem que adotar essas atitudes para que você consiga ter uma vida mais saudável, né? Então, esse debate tanto nessa natureba, né? Mas isso realmente não é um papo furado, viu? Realmente ela é decisiva na redução desses hábitos. Então, reduzir a obesidade, fazer atividade física, alimentação saudáveis, né? E não fumar, são atitudes que a gente pode fazer, é fácil, né? E que está ao alcance de todo mundo, né? Verdade, doutor Ricardo. Uma coisa que eu gosto de chamar, é interessante, que graças a Deus o pessoal está muito procurando nas academias, né? Isso. Quando nós vamos fazer procedimentos lá na clínica, e a gente faz uma core biopsy, por exemplo, uma biópsia de fragmento, e aí a paciente, antes ela dizia, doutor, eu posso depois ir fazer uma comida, depois do procedimento, lavar uma roupa íntima? Antigamente era isso. A primeira coisa que ela pergunta, quando é que eu posso ir para a academia? Então, legal. Eu já fico feliz porque isso é uma forma de que está se cuidando, né? Então, e eu incentivo, né? Então, cada vez mais procurar uma atividade física, isso é importantíssimo. É verdade. Vamos se movimentar. Doutora Patrícia Kiduti, a pessoa perguntou aí, o negócio que saiu aí nas redes sociais, aí ela vai fazer, mas fica prestando atenção, fica com medo, e outras fica com medo até porque houve época aí que falaram da radiação do exame, que não é bom fazer muito. Então, gostaria que você falasse para o povo que tire esses medos, que procura o próprio médico para ele dizer se tem algum perigo ou não, né? A idade de fazer, as recomendações de fazer, seja a ultrassom, seja a mamografia, seja os dois. Péricles, 40 anos é a idade que a gente recomenda fazer mamografia a partir dessa idade anualmente. Abaixo de 40 anos, a paciente pode fazer ultrassom de mama, mas existem casos que precisa fazer mamografia também antes dos 40 anos. E o que é que eu digo sobre a mamografia? A mamografia é um exame rápido, seguro e é um exame que pode salvar a vida da gente. Eu me incluo porque também sou mulher, também faço mamografia. E assim, o que eu penso é que tem determinadas doenças que elas podem aparecer na gente. Mas a sensação de você não ter descoberto cedo e não ter se curado, isso aí você vai ficar para o resto da vida com esse remorso dentro de você. Então, depende de você se cuidar. Depende de você descobrir um câncer de mama inicial. Como eu disse, um câncer de mama do tamanho da metade de um caroço de arroz. Só os exames é quem vão descobrir. E principalmente a mamografia. Então, não tenham medo de fazer mamografia. A gente tem que amar o corpo da gente e amar a nossa saúde física e mental. Só dessa forma é que você vai conseguir ser salva de um câncer de mama. E a Sociedade de Mastologia repetiu o mesmo slogan do ano passado, que é Juntos Somos Fortes. E esse Juntos, para mim, ele engloba a rádio, nós que estamos aqui, o profissional da atenção básica, que está lá no PSF, a agente de saúde, que vai de casa em casa, a dona de casa, a médica, a engenheira, a advogada,
o prefeito, o vereador, juntos na sociedade. A sociedade tem que estar junta. Eu fui convidada para dar uma palestra lá no Ministério Público, para as mulheres do Ministério Público na próxima semana. Então, essa é uma luta de todos. Depende da gente. Não é só no Outubro Rosa. É o ano inteiro. São todos os dias. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, disseminem na sua vizinha, comadre, amiga, irmã, filha. Nós tivemos pacientes que a filha teve um câncer de mama. A mãe fez mamografia na mesma época e a mãe também estava com câncer de mama. E vice-versa. Mãe com câncer de mama descobriu um câncer na filha na mesma época. Então, o câncer de mama é incidente, o câncer de mama mata e a gente tem que diminuir isso. É a nossa luta e essa luta tem que ser juntos somos fortes. Assim a gente vai conseguir chegar no próximo Outubro Rosa e dizer, nós conseguimos reduzir a mortalidade por câncer de mama, que esse é o nosso sonho. Que maravilha. Gostaria agora só de agradecer a vocês, dizer que eu conto com vocês, viu, todo ano aqui, Outubro Rosa, vim dar o recado de vocês, tão importante, vocês são pioneiros em tantas coisas importantes aqui no Cariri, e dizer que a disponibilidade de vocês já é tudo para mim, nossa amizade, e em nome dos ouvintes da Rádio Padre Cícero, agradecer a presença de vocês. Eu queria, antes de terminar, fazer um convite para os colegas, né? Sim. Nós estamos na organização da Jornada Cearense de Mastologia. Isso. Como é o nome do congresso? É a Jornada Cearense de Mastologia. Aí tem um termozinho, né? Josema. A Josema. Exatamente. A Josema, então, ela acontecerá no dia 25 e no dia 26 de outubro, agora desse mês, no Pátio Cariri, né? E aí nós vamos trazer profissionais de renomes, vamos trazer profissionais de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Goiás, de Pernambuco e aqui do Ceará. Tem profissionais de Fortaleza. Então é um grande evento e a gente tem o maior prazer de receber os colegas que porventura estejam aqui escutando. E assim, notar que o Cariri, ele é um centro irradiador da medicina, né? E a gente fica muito feliz por a quantidade de eventos médicos. Tivemos há pouco tempo a Jornada Cearense de Ginecologia aqui no Cariri. Vamos ter agora em outubro, na mesma data, a de Mastologia e a de Gastro, né? Que você deve estar aí na organização. Exatamente. Também. Então, o nosso Cariri, ele é um centro irradiador de conhecimentos na área médica, já é bem sabido, né? Dos grandes centros médicos que nós dispomos aqui na nossa região. E a gente fica muito feliz com isso. Que bom, então agradecer aos meus amigos, doutor Ricardo, doutora Patrícia Kiduti, Carlos Eduardo, obrigado também, sempre aqui conosco. E você, ouvinte, né, que vão ficar agora, quem não pode ir para a missa, vai ficar na rádio ouvindo a missa do Santuário Sagrado Coração de Jesus. Se Deus permitir, próxima semana estaremos aqui para divulgar justamente esse evento do outubro também gastro, que é Gastro Cariri, que a gente não teve desde o tempo da pandemia, parou, era de ano sim, ano não, aí houve a parada na pandemia, esse é o primeiro pós-pandemia, né? Gastro Cariri. Então é isso, um abraço para todos e uma semana abençoada.